Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise, assim, mais a fundo de umas ideias bem impactantes sobre o futuro da inteligência artificial. Isso vem de uma entrevista recente do Eric Schmidt, sabe? O ex-CEO do Google. Uma entrevista que, aliás, foi meio controversa, até saiu do ar um tempo que só aumentou o interesse, né? Exato. E gerou muito burburinho. É importante a gente olhar para isso porque, bom, é o Eric Schmidt falando, né? Alguém que esteve lá dentro, no centro de tudo. Com certeza. A ideia aqui é, tipo, explorar os pontos-chave que ele levantou. Como a IA pode, sei lá, virar nosso dia a dia de cabeça para baixo, o trabalho, até a política global, e logo, logo. Ok, vamos mergulhar nisso então. É fundamental entender essas previsões justamente por virem de alguém com essa visão interna, né? Dá um peso diferente. Não é só mais uma opinião. Exato. E ele focou em três coisas que, segundo ele, vão causar um impacto, assim, gigante. Talvez já no próximo ano ou nos próximos dois. Primeiro, ele falou das janelas de contexto muito grande. Que é tipo dar uma super memória de curto prazo para IA, sabe? Para ela conseguir lidar com tarefas bem mais longas e complexas. Uhum. E o segundo ponto são os agentes autônomos. E aqui, olha, a diferença é importante. Não é só um chatbot que responde. São IAs que, tipo, aprendem sozinhas e agem. Agem no mundo digital, otimizando processos, ou até no mundo físico, como ele citou, sei lá, otimizar reações químicas ou gerenciar sistemas complexos. Isso. E a terceira peça é o que ele chamou de text to action, que é basicamente você falar o que quer, em linguagem normal, e a IA vai lá e faz. Executações digitais complicadas. E é aí que a coisa fica realmente interessante, né? Ele até deu um exemplo hipotético bem forte. Pedir para a IA criar um clone do TikTok e ainda por cima roubar usuários e conteúdo. É, ele mesmo disse que seria ilegal, claro. Mas a ideia é ilustrar o poder, né? A capacidade de criar coisas complexas quase que instantaneamente, só pedindo. Quase como se cada pessoa pudesse ter seu próprio programador pessoal, disponível o tempo todo. Exatamente. E o mais fascinante para mim é a combinação dessas três coisas juntas. É a sinergia, né? Essa combinação pode, tipo, democratizar um monte de coisa que hoje só especialista faz. Pensa só, alguém sem nenhum conhecimento técnico pedindo para a IA analisar um monte de dados e criar um relatório interativo ou até um programinha de computador. É uma mudança radical na forma como a gente cria e resolve problemas. E o Schmidt acha que o impacto disso vai ser maior que o das redes sociais. O que é bem forte, né? Muito forte, maior que as redes sociais, uau. Mas isso tudo tem um custo, né? Um custo gigantesco. Ele mencionou cifras absurdas de investimento. Ah, sim? Falou em algo entre 100 e 300 bilhões de dólares, talvez até mais. E tem um gargalo físico real aí. Energia, muita energia. Ele chegou a sugerir que os Estados Unidos precisariam, tipo, se aproximar mais do Canadá por causa da energia hidrelétrica deles. Impressionante. O consumo desses modelos de IA é brutal. É um fator limitante real. E teve também aquela declaração meio polêmica sobre o Google, né? Dando a entender que talvez um foco muito grande em equilíbrio vida-trabalho pode ter, sei lá, custado a liderança para startups mais agressivas. Isso. Ele bateu muito na tecla da velocidade. Mencionou os efeitos de rede da IA. Quer dizer, quem chega primeiro e consegue escala ganha uma vantagem enorme, que é difícil de tirar depois. Faz sentido. E aí entra a competição global, né? Principalmente eu e China. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro maior, fica claro. A IA hoje é um campo de batalha estratégico. Super estratégico. O Schmidt acredita que os Estados Unidos ainda têm uma vantagem, talvez uns 10 anos na parte de chips avançados. Mas precisam investir pesado, pesado mesmo, para manter essa liderança. É uma corrida frenética. Mas sabe, outro ponto que ele levantou me deixou pensando bastante. A natureza desses sistemas de IA. Ele comparou com adolescentes. Ah, sim, a metáfora dos adolescentes. Isso. Tipo, a gente cria algo super poderoso, mas não entende direito como funciona por dentro. São as tais caixas pretas. Isso não é meio assustador? Com certeza é uma preocupação central. Como é que a gente vai confiar em decisões ou em coisas criadas por sistemas que a gente não entende completamente o processo interno? É complicado. E qual a solução para isso? Ele apontou alguma? Bom, ele mencionou a ideia de IA adversária no futuro, que seriam tipo IAs especializadas em testar outras IAs, sabe? Procurar falhas, vieses, como se fossem equipes de segurança automatizadas e super eficientes. Entendi. Uma IA vigiando a outra. Mas
isso resolve mesmo a questão da confiança? Quer dizer, ainda assim a gente não vai entender o processo interno da IA vigilante, talvez. Como a gente valida o conhecimento que elas geram, principalmente em áreas críticas, tipo ciência, medicina. Essa é a grande questão, né? Levanta um debate super importante sobre como a sociedade vai ter que se adaptar, como vamos validar e integrar o conhecimento que vem da IA se a gente não tem mais a transparência do processo humano que a gente conhecia. Vai exigir, sei lá, novos métodos, talvez um tipo diferente de ceticismo mais informado. É um desafio em tanto. E isso me leva direto para outra preocupação bem imediata: desinformação. Se hoje já é um problemão para as plataformas controlarem notícias falsas e tudo mais, Imagina com IAs super avançadas criando conteúdo falso, vídeo, áudio, texto, tudo ultra realista em escala massiva, especialmente perto de eleições, por exemplo. nossa, sem dúvida, o potencial para manipulação é enorme. Torna ainda mais essencial que todo mundo desenvolva um pensamento crítico muito, muito afiado. E falando em impacto social, e o futuro do trabalho? A programação, por exemplo. Que a gente vai ter programadores parceiros de IA, trabalhando junto com as máquinas. Mas tem gente que acha diferente, né? Que IAs muito, muito boas poderiam, no fim das contas, tornar programadores humanos obsoletos. Como fica esse debate? Esse é um debate totalmente em aberto. Acho que a curto e médio prazo, essa parceria que o Schmidt falou parece bem provável. Mas a longo prazo, com IAs que talvez aprendam a se autoaprimorar de formas que a gente nem imagina hoje, bom, aí o cenário fica bem mais incerto. Pode mudar radicalmente o que significa trabalhar em muitas áreas que exigem intelecto, né? Com certeza. Então, para a gente tentar amarrar tudo isso, a IA está muito perto de dar um salto enorme, quase revolucionário, com esses agentes autônomos, e o text to action. Isso vai exigir rios de dinheiro, energia, vai esquentar ainda mais a competição global e nos força a encarar de frente umas questões bem cabeludas sobre confiança, sobre o que é conhecimento válido e sobre o futuro da nossa sociedade mesmo. Exato. E para fechar, tem uma reflexão final que o próprio Schmidt deixou meio no ar que eu achei bem provocativa. Ele disse algo como: a invenção da inteligência, em si, pode ter um retorno sobre o investimento que é potencialmente infinito. E isso justificaria esses investimentos bilionários que parecem loucura. Mas aí fica a pergunta, né? Se a inteligência pode ser de fato fabricada, replicada, escalada dessa forma, qual vai ser o valor único, insubstituível da nossa inteligência? Da inteligência humana, não artificial. O que vai nos tornar especiais nesse mundo que está vindo aí. É algo para a gente pensar bastante.